acerca de aplicativos e tecnologias associadas à internet, julgue o item a seguir. Os cookies, também denominados cavalos de Troia, são arquivos indesejáveis que se instalam no computador durante um acesso à internet e coletam informações armazenadas na máquina para posterior envio a destinatário não autorizado, certo ou errado. Bem, pessoal, para entender essa questão, se está certo ou errado, nós temos que entender o que significa o termo cookies. Quando nós acessamos uma página da web usando algum navegador, como o Internet Explorer, o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, nós podemos acessar essa página da web e muitas vezes até sem que a gente perceba, alguns pequenos arquivos de texto chamado cookies são armazenados pelo site da web que visitamos no nosso computador, contendo informações do que acessamos nessa página da web. Então cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado em um determinado site. E posteriormente, quando eu for acessar de novo esse mesmo site, se ele já armazenou um cookie no meu computador com informações do meu acesso anterior, agora esse meu segundo acesso pode ser um acesso mais personalizado, porque agora quando eu acesso esse site, ele pode ler primeiro esse cookie armazenado no meu computador, verificar informações do que eu acessei anteriormente e produzir um acesso mais personalizado para a minha função mais personalizada naquele site, ou muitas vezes até realizar algum tipo de logon automático, porque ele já percebe, de acordo com as informações nos cookies, que quem está acessando aquele site é aquele mesmo usuário. Então, a princípio, cookie é algo muito utilizado pelos sites da web para armazenar preferências do usuário para produzir acessos futuros mais personalizados ou mais identificados naquele site. A princípio, nós temos essa ideia de cookie. Porém, muitas vezes, como esses cookies ficam armazenando informações das minhas preferências de acesso naquele site, quem me garante que alguém não pode invadir o meu computador e ler os cookies ali armazenados e então descobrir algumas informações do meu acesso? Por isso que, se alguma prova indicar, os cookies, a princípio, são pequenos arquivos só de texto que armazenam informações do acesso realizado por um usuário naquele site. Mas eles podem se tornar um problema de privacidade? Sim, eles podem se tornar um problema de privacidade na medida que um dia alguém pode ler os cookies armazenados no meu computador e conseguir informações sobre o que eu acessei em determinados sites. Mas é só isso, porque cookie não é um tipo de vírus de computador e cookie também não é um tipo de malware conhecido como cavalo de Troia. Cavalo de Troia é outra coisa. Cavalo de Troia é um tipo de programa malicioso que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que quando executado realiza outras funções sem o consentimento do usuário, como por exemplo abrir as portas do computador do usuário para uma invasão de um hacker, de um cracker ou de um outro programa malicioso. Isso é cavalo de Troia. Portanto, cookie não é um cavalo de Troia. Cookie é apenas um pequeno arquivo de texto contendo informações do que o usuário acessa no determinado site para que num acesso futuro tenha um acesso mais personalizado ou identificado. Aí sim, cookies podem ser problema de privacidade porque é possível que alguma pessoa não autorizada um dia consiga ler os cookies no meu computador e descobrir informações sobre o que eu acessei num site. Mas um cookie não é considerado um cavalo de Troia, são coisas bem diferentes. Vou repetir, cavalo de Troia sim é um tipo de malware, de programa mal intencionado, que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, o usuário executa e acaba esse cavalo de Troia fazendo outras funções sem o consentimento do usuário, principalmente, como eu disse, abrindo as portas do computador para invasão ou para instalação de um outro programa malicioso. Portanto, errado a questão, porque na análise dizia os cookies também denominados cavalo de Troia. Já está errado, cookie não é cavalo de Troia não é cookie. E ainda disse, são arquivos indesejáveis que instalam no computador? Nem sempre. Às vezes os cookies fazem funções benéficas, porque produzem acesso mais personalizado e identificado no futuro. Então nem sempre um cookie vai ser indesejado. Agora, nós podemos bloquear cookies indesejados nas configurações de privacidade do nosso navegador. Isso é possível fazer, né? Então, errado a questão porque quis confundir quem estava fazendo a questão na diferença entre cookie e cavalo de Troia, que a gente acabou de observar aqui. Totalmente errada a questão,